Olá! Bem-vindo ao canal Mente Curiosa. Neste vídeo veremos como a China criou um novo Sol. Já imaginou ter o Sol aqui na Terra? Se você acha que essa é uma ideia absurda e que nunca pode acontecer, a China está aqui para provar que você está errado. A nação acabou de replicar a estrela do centro do Sistema Solar, ao produzir um novo Sol nuclear. Mas como funciona essa réplica do Sol nuclear da China? E o mais importante, será que a China está se metendo em algo maior do que pode lidar? Você deve ter medo das coisas saírem do controle? Essas e outras dúvidas responderemos aqui para você. Vamos lá! O Sol é uma estrela que existe no coração do nosso sistema solar. Ele é de longe o objeto mais massivo, representando 99,8% da massa do sistema solar, com um diâmetro de aproximadamente 109 vezes o diâmetro da Terra. O Sol é tão grande que pode conter cerca de 1 milhão de planetas Terra. A superfície do Sol tem a temperatura de cerca de 10.000 graus Fahrenheit ou 5.500 graus Celsius, mas o núcleo é muito mais quente, atingindo mais de 27 milhões de graus Fahrenheit ou 15 milhões de graus Celsius. Para termos uma ideia, seria necessário explodir 100 bilhões de toneladas de dinamite a cada segundo para igualar a energia produzida pelo Sol. O Sol é uma das mais de 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, orbitando a cerca de 25 mil anos-luz do núcleo galáctico, completando uma revolução a cada 250 milhões de anos. No que diz respeito às estrelas, o Sol é relativamente jovem, fazendo parte de uma geração de estrelas conhecidas como População 1, que são relativamente ricas em elementos mais pesados do que o hélio. O nosso Sol nasceu cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, mas possui combustível suficiente para se manter ativo por mais 5 bilhões de anos. A superfície do Sol emite cerca de 63 milhões de watts de energia por metro quadrado. Quando essa energia alcança a Terra, após percorrer 150 milhões de quilômetros, ela é reduzida para 1.370 watts por metro quadrado no topo da atmosfera diretamente voltada para o Sol. No entanto, aparentemente a China não está satisfeita com a quantidade de energia que recebe do Sol, então está criando um Sol em seu próprio quintal, que é mais de 5 vezes mais quente que o Sol real. No entanto, toda essa replicação do Sol vem com uma conta enorme, $1 trilhão. Antes de explorarmos como o Sol artificial da China funciona, por que o país está construindo um? O objetivo é fornecer energia limpa quase ilimitada, imitando as reações naturais que ocorrem dentro das estrelas. O Sol artificial usa o mesmo método do Sol original para produzir energia, essa energia sendo o santo graal da produção de energia limpa. Isso ocorre porque o processo não requer combustíveis fósseis e não deixa resíduos perigosos, ao contrário do processo de fissão nuclear que alimenta a produção de energia nuclear comercial. Os pesquisadores também afirmam que há muito menos risco de um desastre ambiental. Mas como funciona o Sol artificial da China? Ele funciona exatamente como o Sol. A energia solar que chega à Terra é criada por fusão nuclear que ocorre dentro do Sol. A fusão nuclear ocorre quando prótons dos átomos de hidrogênio colidem violentamente no núcleo do Sol e se fundem para criar um átomo de hélio. Esse processo, conhecido como reação de fusão próton-próton, emite uma energia enorme no interior do núcleo do Sol. O Sol funde cerca de 620 milhões de toneladas métricas de hidrogênio a cada segundo. A reação é possível graças à pressão extrema e à temperatura dentro do núcleo, estimada em equivalentes a 250 bilhões de atmosferas ou 25,33 trilhões de quilopascais, e 15,7 milhões de Kelvin, respectivamente. O resultado líquido é a fusão de 4 prótons ou núcleos de hidrogênio em uma partícula alfa, 2 prótons e 2 nêutrons ligados juntos em uma partícula idêntica a um núcleo de hélio. 2 pósitrons são liberados nesse processo, assim como 2 neutrinos, que transformam 2 dos prótons em nêutrons e energia. O Sol da China foi capaz de superaquecer um laço de plasma a uma temperatura 5 vezes maior que o Sol por mais de 15 minutos. O reator, conhecido como ISH, supercondutor experimental Tokamak, manteve uma temperatura de 158 milhões de graus Fahrenheit ou 70 milhões de graus Celsius por 1056 segundos.
A comunidade científica elogiou essa conquista, pois é um passo significativo em direção à criação de uma fonte de energia limpa quase ilimitada. O Wish quebrou o recorde do Tokamak Supra Tour da França em 2003, no qual o plasma em um laço enrolado manteve temperaturas semelhantes por 390 segundos. Enquanto isso, o Wish estabeleceu outro recorde há um ano, quando funcionou por 101 segundos a 216 milhões de graus Fahrenheit ou 120 milhões de graus Celsius. Reproduzir o Sol não é uma tarefa simples, pois requer recriar as condições encontradas no interior do Sol e de outras estrelas poderosas. O Wish utiliza o projeto Tokamak, que é uma máquina que usa campos magnéticos para confinar um plasma em uma forma de rosca que os cientistas chamam de touro. Os cientistas de energia de fusão afirmam que o Tokamak é o conceito líder de confinamento de plasma para futuras usinas de fusão. No Tokamak, bobinas de campo magnético são usadas para confinar partículas de plasma e permitir que elas alcancem as condições necessárias para a fusão. O núcleo do Tokamak é uma câmara de vácuo em forma de rosca onde o hidrogênio gasoso é aquecido e submetido à pressão extrema para se tornar plasma, que é um gás quente carregado eletricamente. Os cientistas podem controlar as partículas carregadas do plasma usando bobinas magnéticas maciças colocadas ao redor do núcleo do Tokamak. O Tokamak é um acrônimo russo que significa câmara toroidal com bobinas magnéticas. O controle é necessário para manter o plasma afastado das paredes da câmara, pois o contato entre o plasma eletricamente carregado e as paredes do reator poderia causar um derretimento quase instantâneo. Uma corrente elétrica poderosa é passada pelo recipiente e o combustível gasoso de hidrogênio se ioniza, ou seja, os elétrons são removidos dos núcleos e formam um plasma. À medida que as partículas do plasma se energizam e colidem, elas também se aquecem. Métodos adicionais de aquecimento ajudam a elevar o plasma às temperaturas de fusão, entre 150 e 300 milhões de graus Celsius. As partículas se energizam o suficiente para superar sua repulsão eletromagnética natural em colisão, fundindo-se e liberando uma energia colossal. Com todas essas temperaturas extremas, você pode se perguntar se os Tokamaks são seguros. Mas a realidade é que a câmara em um Tokamak moderno geralmente contém menos de 1/10 de grama de combustível de hidrogênio a qualquer momento. Se ocorrer uma interrupção durante um pulso, a reação esfria imediatamente e termina, o que significa que uma explosão nuclear em um Tokamak não é possível. Além disso, o processo de fusão é realmente seguro, mas os cientistas estão implementando várias medidas de segurança adicionais nos projetos de usinas de energia de fusão. Portanto, mesmo em caso de falha cataclísmica em um Tokamak, só seriam gerados níveis muito baixos de radioatividade fora do ambiente da usina. Um dos principais obstáculos que os cientistas chineses enfrentaram foi como lidar com um plasma quente o suficiente para realizar a fusão. A questão é que os reatores de fusão exigem temperaturas muito altas, frequentemente mais quentes do que o Sol, porque eles precisam funcionar em pressões muito mais baixas do que onde ocorre a fusão dentro do Sol. É uma coisa aquecer o plasma a temperaturas mais altas do que o Sol, mas é outra coisa contê-lo para que não queime as paredes reativas com lasers ou campos magnéticos, o que arruinaria o processo de fusão. A China investiu maciços 700 bilhões de dólares no Wish e espera gastar cerca da metade desse valor até o fim do experimento em junho. Enquanto isso, temos o Wish um precursor de um projeto de fusão ainda maior conhecido como ETA, o Reator Experimental Internacional em construção em Marselha, na França. O programa envolve 35 países, incluindo países da União Europeia, Reino Unido, China, Índia e Estados Unidos. Graças às lições aprendidas durante o desenvolvimento do Wish, o ETA contará com o ímã mais poderoso do mundo, capaz de produzir um campo magnético 280 mil vezes mais forte do que o campo terrestre. Os projetistas do ETA afirmam que ao fornecer 50 megawatts de energia para iniciar o reator, ele será capaz de produzir 500 megawatts. O volume interno do Tokamak do ETA é impressionante, com um volume de plasma de 830 metros cúbicos, enquanto o máximo de volume de plasma em um Tokamak em operação é de 100 metros cúbicos.
Esse volume de plasma enorme permitirá que ele produza, pela primeira vez, um plasma em combustão, no qual a maioria do aquecimento necessário para sustentar a reação de fusão é produzida pelas partículas alfa geradas durante o próprio processo de fusão. A produção e o controle de um plasma autossustentável como esse tem sido o objetivo da pesquisa em fusão magnética por mais de 50 anos. O reator de fusão entrará em funcionamento em 2025, fornecendo aos cientistas ainda mais insights sobre a viabilidade de aproveitar o poder das estrelas na Terra. Em teoria, o deutério, que contém átomos de hidrogênio pesado, pode ser obtido nos oceanos da Terra. Estima-se que 1 litro de água do mar contenha material de fusão suficiente para produzir energia equivalente a 300 litros de gasolina. Portanto, podemos obter um suprimento ilimitado de energia a partir do Sol artificial da China. A China não está parando no IST, pois está desenvolvendo outros programas de energia de fusão e planeja concluir a construção de outro tokamak no início da década de 2030. É aí mente curiosa? Nos diga o que você acha do Sol artificial da China? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. Aproveite e se inscreva para mais conteúdos. Até breve!